Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira, companheiros de jejum. Vamos analisar o capítulo 58, verso 1 a 8. Olha só, esse capítulo 58 é a dedicação, fala da dedicação verdadeira. E a lição vem falando um pouco com respeito ao jejum. Qual é o jejum referido em Isaías 58, verso 3? Diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Olha só, aqui o povo está reclamando com Deus, porque eles estavam jejuando, fazendo ali suas orações e tudo mais, mas eles dizem que Deus não estava levando em conta pela aflição que eles estavam passando e tudo mais. Só que esse capítulo 58 de Isaías, ele é justamente uma referido à dedicação verdadeira, que diz assim, ó, o sinal da genuína guarda do sábado, capítulo 58, se baseia na permissão de que a devoção autêntica não pode ignorar a obediência aos mandamentos de Deus. Do contrário, torna-se presunção. Sem obediência, o jejum não tem valor. Não tem valor. Sem cuidado pelos necessitados, não existe observância verdadeira do sábado. Então, esse capítulo 58 é justamente falando sobre isso aí. Não adianta você jejuar e fazer tantas outras coisas se desobedece à lei de Deus. E aqui o povo estava fazendo isso. Mas por que o Senhor não ouve a gente? A gente está jejuando, a gente está orando e fazendo tudo isso. Jesus falou, se você faz tudo isso, mas quebra a lei de Deus, não serve de nada. Olha só que interessante o que é que Deus diz. Deus diz agora, no verso 3 ainda, Deus está falando um pouco sobre como eles estavam fazendo a questão do jejum. Eles jejuavam, no verso 3 assim, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então eles jejuavam, eles cuidavam do seu próprio interesse, a sua mente era voltada para eles mesmos, eles queriam jejuar e receber algo em troca de Deus. Então era totalmente errado ali a forma de como eles estavam fazendo. E no verso 4 diz assim, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Olha só, então Deus ele estava repreendendo também o povo, a forma de como eles estavam fazendo o jejum, eles estavam fazendo para si só, eles estavam fazendo para questão de briga e tudo mais. Mas olha só o que diz aqui, sem cuidado pelos necessitados, não existe observância verdadeira do sábado. Este capítulo revela a profundidade da intenção da lei, distinguir o certo do errado. É parte da função da lei. Os seres humanos devem aprender o que está em harmonia com a vontade de Deus e o que ele abomina, a fim de ter um conceito claro de seus mandamentos. Neste capítulo, Deus se desagrada da injustiça e da opressão. Ele valoriza a solidariedade e a partilha dos próprios bens com os pobres e estrangeiros. Então, olha só que interessante que a gente vai analisar. Deus aqui está dizendo justamente sobre algumas coisas interessantes. E o verdadeiro jejum se encontra no versículo 6 de Isaías 58, que é o que Deus pede. Olha só. Porventura não é este o jejum que escolhi? Capítulo 58, verso 6. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então Deus está falando algo grandioso para a gente nessa terça-feira. Muitas vezes a gente acha que faz jejum, faz oração, clama a Deus e tudo mais. Mas Deus está dizendo o seguinte, se você jejum é porque tem alimento na sua casa, você está jejuando ali, então o que sobrou ali, o que tem ali na sua casa, você tem que ajunta, dar uma cesta básica, tocando trombeta e tudo mais. Mas Deus está dizendo que você tem que cuidar do necessitado, cuidar dos que são órfãos, cuidar das viúvas. Então tudo isso Deus está falando. Então
automaticamente, quando você faz isso, você tem que elevar o seu coração a Deus, pedir sabedoria a Deus para você desenvolver essa característica. Então é isso que Deus está falando. Deus está dizendo que a gente precisamos sim fazer isso, mas devemos obedecer à lei de Deus. E aqui a repreensão de Deus é que o povo, eles estavam fazendo tudo isso aí, jejuando e tudo mais, mas a observância da lei de Deus estava totalmente contrária ao que deveria ser feito. Então que nessa manhã a gente possamos aprender que a verdadeira adoração a Deus ele tem que ser por completo, observar a lei de Deus e fazer tudo certinho como Deus pede. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, que o teu Santo e bom Espírito venha estar conosco. Senhor, nos ajuda a desenvolver a adoração verdadeira, para que possamos adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.